Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. O assunto desse aqui é esse nodo azul que a gente deixou de lado até agora, chamado NState. O NState basicamente é um desses estados padrão, junto com o Entry, que a gente já sabe para que serve, e o Exit, que a gente vai aprender no próximo vídeo. Mas o NState é um estado especial que permite que a gente transicione de qualquer lugar da State Machine, desde que a condição para nossa transição seja satisfeita. Explicando em um bom português, eu vou deletar essa camada que eu criei só para te mostrar, e aqui eu tenho uma camada da State Machine pronta, já setada, para te explicar como que o NState funciona. Basicamente, o que a gente tem aqui são 3 timelines, igualzinho a do triângulo. Se você viu um dos vídeos anteriores em que eu usei esse mesmo triângulo aqui de exemplo, a gente tem a timeline 1, em que está o número 1 vermelho lá em cima, a timeline 2 que tem o número 2 na esquerda aqui embaixo e verde, e a gente tem a timeline 3 que tem o número 3 em azul no outro canto. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é usando esse input de número aqui para definir qual timeline a gente tem, né? E a gente viu isso aqui primeiro para discutir o valor inicial de input, né? E eu prometi para você que a gente ia ver uma coisa diferente, e esse momento chegou, e essa coisa diferente é o NState. Basicamente, o que o NState vai fazer é permitir que a gente transicione de qualquer estado para um estado específico quando aquela condição for satisfeita. Então, se eu der play nessa State Machine aqui, você vai ver que, como o valor inicial era 1, ela já entrou aqui para o timeline 1, né? E você vai notar que o NState também funciona como o Entry, né? Você pode usar os dois misturados, como a gente vai ver em um momento mais avançado, mas você já viu que o Entry não está conectado a nada. Apesar disso, como essa transição aqui foi satisfeita, ele entrou aqui. Então, number igual a 1. Você vai ver que aqui a condição é number igual a 2 e aqui a condição é number igual a 3, certo? Então, com a State Machine tocando, se eu mudar esse valor aqui para 2, agora você vai ver que ele mudou para 2, apesar de não ter nenhuma transição indo de um para o outro. Então a gente pode mudar isso para 3, e ele vai para 3, aí a gente pode voltar para 1, a gente pode ir para 3 de novo, para 2, em qualquer ordem, e isso por causa do NState. Basicamente, ele está permitindo que a gente transicione para qualquer lugar, né? Como que seria isso normalmente usando o Entry, né? Você vai notar que com o Entry eu consigo dar play e ele vai para a posição 1, mas para ele ir para a posição 2 e 3 eu preciso reiniciar a State Machine porque não tem nenhuma transição indo de um para o outro, né? Então se eu colocar 2, 3, você vê que ele não vai para as outras. Só se eu recomeçar a State Machine com aquele valor já setado, como você está vendo aqui nesse exemplo. Basicamente, o que o NState está fazendo é conectando todas essas coisas de uma forma manual, de uma forma automática. Se fosse de uma forma manual a gente fazer isso aqui que o NState está fazendo, seria basicamente isso. A gente pode ir, né, da entrada para o 1, para o 2 e para o 3. E claro, nesse exemplo aqui eu não vou adicionar as condições, eu só vou ilustrar para você o que está acontecendo. Só que aí, da timeline 1, a gente pode ir tanto para 2 quanto para 3. Então a gente cria transições para 2 quanto para 3. Só que aí quando a gente está na timeline 2, a gente pode ir tanto para 1 quanto para 3. Então a gente tem que criar uma transição indo da 2 para 1 e da 2 para 3. Mas aí quando a gente está na timeline 3, a gente pode ir tanto para 1 quanto para 2. Então a gente vai criar uma transição da 3 para 1 e da 3 para 2. Saca só como isso começa a virar um problema bem rapidinho. Isso porque a gente só clicou e arrastou as transições. A gente não está configurando condições, a gente só tem 3 timelines, pode ser que a gente tenha 10, 100, 200, não sei. Então, você pode ver como isso aqui começa a virar um problema exponencial para a gente lidar. E basicamente, esse setup todo aqui pode ser resumido dessa forma, usando o NState. Então vamos deletar essas duas outras camadas aqui, porque você já aprendeu para que serve, e vamos falar um pouquinho mais sobre o NState. Uma outra coisa que a gente pode adicionar aqui ao NState é uma interpolação. Então cada uma dessas transições aqui, se eu selecionar todas, você vai ver que elas têm uma duração, e eu vou mudar para 200 milissegundos, e elas também têm uma interpolação, que nem toda a transição que a gente já viu. Então a gente pode criar, né, movimentos suaves, transições que fazem sentido, mas que são um pouco mais relativas, né? Então se eu der play aqui, vamos colocar esse número em 1 primeiro, se eu der play, você vai ver que ele começou lá no 1, e eu posso ir tanto para o 2 quanto para o 3. Então vamos para o 2, você vai ver que ele vai interpolar até o 2, eu posso voltar para o 1, ele vai interpolar de volta para o 1, mas agora eu posso ir para o 3, ele vai interpolar para o 3. E aí eu posso ir pro 2, pro 3 de volta, pro 1, pro 3, pro 2, e ele sempre vai interpolar, porque a gente configurou essa transição aqui do NState indo para esse novo estado. E a gente não criou animação nenhuma.
Dentro das timelines, a gente basicamente tem um keyframe dizendo que a posição nesse estado aqui é essa para x e y, essa na timeline 2 e essa na timeline 3. E o NState, junto com a duração e a interpolação, fazem todo o trabalho de criar essas animações pra gente. Então, para te dar um exemplo mais concreto de como a gente usa o NState, eu peguei aqui um exemplo da comunidade feito pelo JCToon, que é lá do Rive, e o link, se eu lembrei, né? O link para esse arquivo aqui na comunidade está na descrição. Você pode clicar, você pode ir lá, abrir o arquivo, mexer, como eu estou mexendo aqui. E basicamente, essa interação aqui é uma interação de avaliação. Então a gente tem 5 estrelas e o usuário pode vir e clicar em qualquer estrela para colocar ali a avaliação para qualquer que seja o assunto, né? E aí você vai notar que conforme, né, a gente tem interações diferentes, se for 5 tem um efeitinho especial, 4 tem um efeitinho, mas não tão especial, 3, 2 e 1 não tem nenhum efeitinho. E aí, como que isso está construído aqui na State Machine é usando o NState. Então, primeiro, vamos analisar as animações. A gente tem uma animação para 1 estrela, se eu tocar, você vai ver essa animação tocando. A gente tem a animação para 2 estrelas, a animação para 3 estrelas, para 4 e para 5. E você vai reparar, né, que todos os keyframes estão aqui, ele está configurando a corzinha de cada estrela, baseada em cada estado. E aí, se a gente vier para a State Machine e der play, você vai ver como isso tudo aqui está sendo usado, né? Claro, a gente tem inputs e a gente tem listeners para fazer tudo isso acontecer. Então, basicamente, ele está usando o input de número, chamado rating aqui, que pode ir de 0 a 5, e ele tem listeners em cada uma das estrelas para ouvir pelo clique, né? Então, tem pointer down em cada uma das estrelas, e basicamente o que cada um dos listeners faz é mudar o valor do rating para um número diferente dependendo da estrela que você clicar. E aí, na State Machine, se a gente der play, a gente entra num estado vazio aqui, e o NState está conectado a todas as estrelas possíveis, né? Por meio dessas transições que tem como condição aquele input. Então, se o input for 1, ele vai para essa, se for 2, vai para aquela, se for 3, vai para essa, e assim por diante. Então, quando a gente clica em qualquer estrela, ele joga a gente exatamente para a timeline certa. E o NState aqui foi fundamental para ele não ter que fazer aquela teia gigantesca com transições e condições indo de um para o outro, né? Usando o NState, ele garante de uma forma simples que a gente pode ir de 1 estrela para 5, ou de 5 para 3, ou de 3 para 4, de uma forma não linear, que é todo o esquema aqui do Rive, né? A gente não está criando animações lineares. Eu não tenho que dar 1 para 2 e depois dar 2 para 3 até chegar na 5. Eu posso ir direto da 1 para 5 se eu quiser. E o NState é fundamental para a gente conseguir esse tipo de coisa. Mas vamos voltar aqui para o nosso arquivo, porque eu quero te mostrar um erro comum que acontece bastante quando a gente está mexendo com o NState, tá? Basicamente, a gente tem o mesmo setup que a gente tinha aqui anteriormente. A única coisa que eu fiz foi adicionar uma nova timeline chamada rodando. E basicamente, eu animei aqui a rotação do nosso quadradinho para ela rodar. E se a gente vier para a nossa State Machine aqui, a gente já viu, né, que a gente tem as 3 posições possíveis aqui, mas eu vou adicionar uma transição indo da timeline 3. A gente vai adicionar aqui o nosso rodando, e eu vou adicionar uma transição do 3 para o rodando. E eu vou dizer que a única condição aqui vai ser o exit time. Vai ver o vídeo de exit time se você não sabe para que serve isso aqui. Mas basicamente a timeline 3 vai ter que tocar inteira antes da gente ir para a timeline rodando. Vamos dar play aqui e ver o que vai acontecer. Então, play. Bom, primeiro ele começa na posição 1, eu posso ir para a posição 2, e se eu for para a posição 3, ele vai tocar a posição 3, e aí ele vai começar a rodar, mas aí tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui, né? Ele não tá tocando de fato a nossa condição, a nossa timeline que a gente criou ali. Não condição, desculpa. Vamos analisar de perto o que tá acontecendo. Repara que o que ele tá fazendo é disparando a transição que vai do NState para a timeline 3 sem parar. E por que ele tá fazendo isso? Bom, quando a gente transiciona da 3 para a timeline rodando, o NState continua valendo. Então ele continua observando o número do nosso input e enquanto esse número for 3, aquela condição vai ser satisfeita. Então o que está acontecendo é que ele está indo do NState para o timeline 3, ele toca o 3, mas assim que ele toca aqui no rodando, o NState já reconheceu que essa transição aqui está valendo e aí ele volta e fica em loop assim sem parar. Então vou tocar de volta aqui para você ver de novo, agora que você sabe o que está acontecendo. E isso aqui é um problema, né? Isso acontece com booleano também, tá?
O número e o booleano, eles são dois inputs que seguram um valor o tempo todo. O booleano ou é verdadeiro ou é falso, o número vai ser um número inteiro ou decimal, e ele segura aquele valor. Diferente do trigger. O trigger ele é só um disparo, lembra? Ele é só uma coisa, ele acontece naquele momento e somente naquele momento. Ele não segura um valor com ele. Então, essa é a forma que a gente corrige esse probleminha aqui. Claro, não é a única forma, tem várias formas de você construir qualquer coisa, mas esse exemplo em específico, a gente pode usar um trigger para ser o gatilho para essa mudança. Então vamos deletar esse booleano aqui, que foi só de exemplo, e vamos adicionar também nessas transições que estão saindo do NState, vamos adicionar uma nova condição que vai ser esse trigger. E agora repara, além do número ser igual a x, né, dependendo de qual timeline a gente está indo, 1, 2 ou 3, a gente também tem que dar o trigger. Repara que agora esse problema vai ser corrigido, mas tem um adendo, né? Se eu der play aqui, você vai ver que ela não foi para lugar nenhum, porque a condição para ela ir para algum lugar é o trigger e o número. Então o número é igual a 1, se eu der o disparo, agora sim ele vai para 1. Eu posso mudar esse número para o 2, para o 3, para o 2 de volta, para o 3 e nada acontece. Mas se eu tiver com esse número 3, e aí eu efetuar esse disparo aqui, ele vai para a timeline 3, e agora quando a timeline 3 terminar de tocar, ele vai para a timeline rodando e ele vai ficar lá. Ele não mais vai disparar essa transição aqui, porque além do número C3, a gente também precisa receber o disparo desse trigger para ela acontecer. Isso aqui é uma transição multicondicional, né? Se você não aprendeu, vai ver o vídeo sobre transição multicondicional que a gente já tem, e aí você vai aprender a fazer condições e ou, certo? Essa aqui é um exemplo de condição e. O número é igual a 3 e o disparo tem que acontecer. Então, como isso não aconteceu, ele não voltou. Mas repara que se eu disparar, vai ser um efeito bem similar ao que a gente tinha antes, né? Ele vai satisfazer aquela transição. Esse aqui, então, é o básico do básico sobre o NState. Eu convido você a explorar umas possibilidades, porque eu acho esse estado bem poderoso e dá pra fazer bastante coisa legal com ele. Mas, por enquanto, é só o básico do básico. Então, marca esse vídeo aqui com um gostei para deixar ele como visto aí na sua listinha e eu te vejo no próximo. Valeu!